Bom dia, amigos e seguidores do Facebook, aqueles que seguem o Jones Pinheiro. Eu estou gravando a primeira mensagem de 2022. No finalzinho do ano passado, eu gravei um vídeo fazendo uma crítica bem-humorada a respeito de pregadores, a quem eu chamei de pregador Nutella. Hoje eu vou falar do mesmo assunto, mas de outra personagem. É a membresia Nutella. Ainda no ano passado, assisti pelo YouTube um pregador fazendo críticas severas a algumas igrejas que atualmente usam estratégias, eu diria, não muito honestas, para atrair membro. E o membro atraído geralmente é o membro Nutella, aquele que gosta de ser enganado. E ele citou algumas igrejas a quem ele mesmo intitulou, e com uma certa razão, de acordo com o propósito ou com a estratégia dessa igreja. E ele termina todas elas classificando com a terminação ista. Como eu fui membro muitos anos da Igreja Batista, que também termina com ista, eu quero mostrar a diferença entre o ista da crítica do youtuber e o ista de Batista. A primeira igreja que ele criticou, ele chamou de exclusivista. Exclusivista é aquela que não aceita certo tipo de pessoas de acordo com o seu comportamento. A própria Igreja Batista não aceitava pessoas que viviam, por exemplo, amaziados, tinham que ser casados no cartório. É um tipo de exclusivismo, sim, não podemos negar. Mas a igreja exclusivista que ele chama não se refere a comportamentos estranhos, se refere a estilo de vida. Por exemplo, ele chama a igreja de exclusivista quando ela não aceita homossexuais no seu quadro. Então ele chama de exclusivista. Não vou entrar no mérito se deve ou se não deve, porque não é isso, não é esse o objetivo desse vídeo. A segunda igreja é o inverso da exclusivista, é a inclusivista. É o inverso disso. Ela inclui no seu programa doutrinário coisas que não fazem parte do evangelho genuíno. Por exemplo, tem que guardar o sábado. Não pode trabalhar no dia de sábado. Se ele arrumar um emprego que tem que trabalhar sábado, ele recusa o emprego. Há também as testemunhas de Jeová que não doam sangue. É um tipo de inclusivismo. A terceira igreja que ele chama é a igreja emocionalista. Aliás, o emocionalismo parece que tomou conta de todas as igrejas, inclusive as inclusivistas e exclusivistas. É um perigo adentrar a uma igreja
emocionalista, porque ela não trabalha o campo espiritual do indivíduo, e sim o campo emocional. Mais uma vez, eu concordo com o youtuber. A outra é chamada de triunfalista. Triunfalista, a própria expressão já nos mostra, né? É a igreja dos vencedores. O fracassado não tem vez nessa igreja. É outro tipo de igreja Nutella. Tem a igreja mercantilista. O famosíssimo pastor Silas Malafaia chamou de semente o dinheiro que alguém tem que dar para a igreja dele para que a sua vida melhore, a vida do contribuinte. Ele chamou de semente, aquilo vai germinar e vai lhe dar fortuna. Isso é mercantilismo. E um mercantilismo mentiroso, porque o mercantilismo como sistema econômico existiu na Europa. Mas aplicar isso a uma igreja é um propósito bastante desonesto. E a última igreja que o youtuber criticou é a igreja personalista. O que é a igreja personalista? É aquela igreja que cultua uma personagem. Tem igrejas que são voltadas para um certo líder, e esse líder não pode receber nenhuma crítica. Assim como nós dizemos que Deus é santo, Jesus Cristo é Deus e nunca cometeu pecado, eles fazem o mesmo conceito àquele líder, criador e fundador daquela igreja. É a igreja personalista. E por que eu citei a Igreja Batista? A seguir, na mesma ordem, um ignorante pode dizer: é a igreja que ensina a gente a bater nos outros. Então eu bato no sujeito, eu sou batista. Bato porque eu sou batista. Parece piada. Mas aconteceu com a Igreja Batista, tempos atrás, de sofrer críticas, de acusar todas as outras de não serem igrejas verdadeiras. Mas os batistas nunca falaram isso. O próprio nome Batista não surgiu dentro da igreja, veio de fora. Por isso, os líderes leais, honestos, corretos, que pregavam o Evangelho, diziam que Batista não é uma denominação, e sim uma cognominação, que significa que veio de fora. E por que esse Evangelho está fazendo tanto sucesso? Porque o Evangelho Nutella. Nós chamamos o adolescente de Nutella porque ele não come feijão, arroz, carne seca, não come essas coisas. Ele só quer miojo, ele só quer comidinha da Nutella. Então nós chamamos de Nutella. Também há o cristão Nutella. É aquele que fica atrás de facilidades espirituais. Quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há uma igreja que prega que Deus nos convocou, falando dos crentes, a pregar o evangelho em todo o mundo, porque quem não ouvir o evangelho vai para o inferno. E se aqueles lá do interior, lá do recanto, lá de outras terras, não ouvirem o evangelho porque eu não fui pregar lá,
eu serei culpado deles irem para o inferno. Então eu tenho que sair pregando a torto e à direita por esse mundo afora para salvar aqueles a quem Deus não vai salvar se eu não for lá pregar o Evangelho. Isso é uma grande heresia. E eu termino mostrando um versículo da Bíblia em João 15, 22, onde Jesus Cristo diz assim: se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Que conclusão podemos tirar daí? Aqueles que não ouviram o Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, não serão julgados pelo Evangelho que eu teria que pregar. É um problema dele com Deus. E Deus vai resolver esse problema do jeito que ele, Deus, quiser. E não do jeito que eu inventar. Porém, o pregador que cria situações mercantilistas na igreja para angariar dinheiro, esse sim é responsável, porque disse Jesus, agora tem conhecimento, não tem desculpa do seu pecado. E ganância é pecado. Muito obrigado.